Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao Projetando. Hoje eu tô aqui para falar com você sobre um tema que gera muita dúvida e confusão em quem está entrando no mercado de interiores, que é o serviço de execução de obra. Muita gente fica em dúvida em relação a como oferecer esse serviço. E hoje eu tô aqui para te sugerir duas modalidades de trabalho diferentes: o acompanhamento de obra e a execução de obra em si, tá? Mas antes da gente falar sobre isso, eu queria te dizer a importância de você estar presente dentro da obra. Sempre que a gente está lá, a gente consegue conduzir a execução de maneira mais satisfatória, mais adequada em relação ao projeto. Muitos imprevistos vão aparecer, algumas coisas terão que ser alteradas lá na hora, e aí se você não está lá, os funcionários fazem da cabeça deles, né? Se for uma pessoa que não é muito atenciosa, não vai te ligar para tirar dúvida. Então, se você estiver lá, seja acompanhando ou executando, você já consegue resolver esse problema, tá bom? Mas então vamos lá, vamos falar dessas duas modalidades e eu vou começar falando sobre o acompanhamento de obra. O acompanhamento é uma modalidade um pouco mais simples de trabalho. Você não é responsável por tudo que acontece lá na obra. O seu trabalho é ir até lá, tirar dúvidas, orientar na execução, ver se a qualidade da execução tá bacana, resolver imprevistos, né? Aquilo que eu falei para vocês, se surgir um pilar no meio do caminho, uma viga, uma coluna de água, qualquer coisa que precise de uma alteração, você vai estar lá para resolver, tá? Você vai ser o olho do cliente dentro da obra, você vai ser a confiança dele, né? Se tiver alguma coisa que não está muito bacana, você aponta, mas a obra em si não é sua responsabilidade. Não é sua responsabilidade o cronograma, a contratação de mão de obra, a compra de material, se o material vai chegar na data certa ou não. Você pode até dar uma ajuda para ele, uma orientação, dar um toque, eu acho que já está na hora de você comprar isso ou aquilo, mas a responsabilidade não é sua. Tudo que faltar dentro da obra tem que ser levado para o cliente. A responsabilidade da compra de material é dele e da contratação de mão de obra também. Por ser uma modalidade um pouco mais simples, eu cobro da seguinte maneira: eu defino um valor fixo mensal para fazer um número X de visitas. Então, digamos que seja uma obra que você acha que indo lá 2 vezes por semana, você consegue dar uma passada geral, e aí você combina um valor fixo. Exemplo, R$1.000 por mês, tá? E aí algumas coisas você vai resolvendo por telefone nesse meio do caminho. É normal também, tá? A gente não pode ser tão duro, né? A gente tem que flexibilizar um pouquinho. Já a execução de obra, tudo ali dentro é responsabilidade sua. Então, o cliente não precisa nem ir até lá e quer receber as chaves, exemplo. Aí você vai executar a obra dele. Tudo é responsabilidade sua. O planejamento da obra, a contratação de mão de obra, a compra de materiais, a logística de entrega. Então, tem uma área de carga e descarga, não tem? Que horas que pode? Resolver tudo junto ao condomínio. A contratação de caçamba, por exemplo, para o descarte de entulhos. Tudo ali dentro é responsabilidade sua. E, claro, também é sua responsabilidade tudo aquilo que eu falei no acompanhamento, tá? Existem duas maneiras diferentes de você cobrar pela execução da obra. A primeira delas é a obra por empreitada, que alguns conhecem também obra por preço fechado. Como que ela funciona? O projeto é finalizado, ele é todo orçado, então digamos que essa obra esteja orçada em R$50.000. O cliente vai depositar esses R$50.000 na sua conta e você vai fazer todos os pagamentos. Você vai contratar todo mundo, você vai comprar material, vai resolver tudo dentro da obra com o dinheiro que o cliente depositou para você. Olha que risco, né? Então, para minimizar esse risco, você tem que colocar uma gordura nesse valor da obra para poder se resguardar de imprevistos que possam acontecer, que a responsabilidade vai ser sua também.
Possíveis alterações de projeto devem ser negociadas com o cliente. Então, se você orçou uma bancada de granito e ele no meio da obra resolveu botar uma bancada de quartzo, vocês vão ter que fazer esses ajustes, tá? Isso gera um certo estresse, algum desconforto. Além do mais, o cliente acaba pagando por essa gordura que não necessariamente vai ser utilizada, né? E mesmo assim você pode ficar no prejuízo, porque digamos que você tenha colocado uma gordura de R$5.000 e aí você teve um mega imprevisto que o custo dele foi de R$10.000, então ainda assim você está no prejuízo. Então essa é uma modalidade que eu, Amanda, não costumo adotar, tá bom? A modalidade que eu mais utilizo é a execução de obra por administração. Como que funciona? Da mesma maneira, o projeto termina, a gente finaliza o projeto, manda para todo mundo orçar, marmoraria, mão de obra, revestimento, gesseiro, enfim, tudo tem que ser orçado, organizado numa planilha, isso aí nos dois casos, tá, gente? Organiza numa planilha direitinho. Eu vou botar aqui um modelo de como eu apresento a minha planilha para o cliente. E aí tá lá, ele vai ter o custo total da obra dele, o preço de custo. Mas aí você vai se perguntar, tá, eu vou ganhar dinheiro com isso como? Bom, você vai cobrar um percentual em cima do valor da obra. Então, se a obra custa 50 mil a preço de custo, você vai botar lá o seu valor, digamos assim, 10%, e aí você vai ganhar R$5.000. E o custo para o cliente vai ser de R$55.000. Qual é a vantagem dessa modalidade? A vantagem é que a gente consegue ir fazendo ajustes ao longo da obra que serão necessários. Então eu gosto de fazer da seguinte maneira: quinzenalmente eu apresento para ele uma prestação de contas dizendo tudo o que a gente gastou e cobrando também a minha administração em cima daquilo que a gente gastou. Então o cliente vai tendo uma noção de como que está o orçamento, você vai recebendo ao longo do processo e possíveis ajustes não geram um prejuízo, né? Se o cliente resolver trocar uma bancada de granito por uma de quartzo, não tem problema, ele vai pagar por isso, você vai ganhar um pouco mais por isso e ele tem que ter consciência disso também, né? Então é muito bom deixar tudo muito claro para ele. Uma coisa também diferente é que o cliente que vai efetuando os pagamentos. Então você vai fazer todo o trâmite, você vai na loja de revestimento, vai fazer o orçamento, vai ver como que paga, mas quem vai pagar vai ser ele, a nota, tudo vai estar tudo no nome dele, tá, gente? Isso é bem importante também. É que nessa modalidade, normalmente a responsabilidade técnica da obra é nossa também. Então se você for arquiteto, você vai ter que gerar uma RRT de execução. No caso do acompanhamento, é opcional, tá? Se o cliente precisar e você quiser ser responsável técnico, aí vai da sua consciência. Só que lembre-se que você não tem como se responsabilizar por tudo, né? Você não controla tudo, porque a obra está sob a administração dele, tá? Então, isso aí pode ser um ponto muito perigoso para você. Essa modalidade de administração, onde a gente ganha um percentual em cima da obra, exige muita ética da nossa parte, né? Acho que eu não preciso falar que não é legal a gente ficar empurrando alterações, empurrando materiais mais caros pra gente poder ganhar mais. Eu faço como se fosse pra mim. Eu sou sempre muito transparente, apresento os prós e contras e deixo na mão do cliente decidir que tipo de revestimento ele quer, que tipo de mão de obra ele quer. Uma mão de obra mais cara normalmente é sim uma mão de obra melhor, mas se ele não quiser pagar por isso, ok, ele só tem que ter consciência de que a entrega não vai ser 100%, talvez seja 80%. O que não dá é para ele contratar uma mão de obra mais ou menos e querer um resultado maravilhoso. Isso aí é impossível e não existe, tá? Então, gente, só para recapitular, para a gente poder fechar esse assunto, eu tô te sugerindo duas formas de trabalho diferentes. A primeira dela é o acompanhamento de obra, e aí pelo nome a gente consegue pensar que é simplesmente uma forma de se acompanhar aquele serviço. A segunda é a execução da obra em si, onde você é responsável por tudo.
E dentro dessa forma de executar, você pode cobrar de duas maneiras diferentes. A primeira é por preço fechado ou por empreitada e a segunda é por administração, tá bom? Se você ficar com qualquer dúvida, manda aqui nos comentários que eu vou tentar te ajudar. E se você quiser ir mais a fundo, eu ofereço um módulo dentro do meu curso só sobre isso. Eu falo tudo sobre planejamento, como cobrar, tudo relacionado a planejamento de obra, tá bom? Então, se você tiver interesse, manda seu e-mail aqui também nos comentários, que eu coloco na minha lista e você vai ficar sempre por dentro de tudo. Não esquece de deixar o seu like se você gostou do vídeo, espero que tenha gostado, de se inscrever no canal, apertar o sininho e aí você vai ficar sempre por dentro das novidades. Toda semana tem vídeo novo por aqui, beleza? Um beijo!